Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês. Nosso curso completo tá de vento em polpa e hoje eu quero falar com vocês sobre direito constitucional. A gente vai esgotar essa matéria de direito constitucional de um jeito muito simples, de um jeito muito fácil, cheio de exemplos, esquemas, facilitando a sua compreensão e sempre respondendo questão de prova. Sempre, sempre, sempre. A gente começa essa matéria falando sobre o que é mais importante, galera. Falando sobre o que é mais cobrado, o que tem mais chance de cair. Solta o print para você observar esses pontos que são os tópicos mais importantes desse inicinho da matéria. E quando a gente fala sobre direito constitucional, quando a gente fala sobre Constituição, eu estou falando sobre a lei suprema de uma determinada sociedade, né? A lei superior, de onde todas as leis tiram a sua validade. Nós temos a Constituição Federal no topo da hierarquia das normas, logo abaixo da Constituição nós temos as leis infraconstitucionais, leis complementares, leis ordinárias, e abaixo das leis nós temos os atos normativos, que são as normas que vão facilitar a aplicação da lei. E quando eu falo de Constituição, você vai lembrar de algo e nunca mais vai esquecer. A Constituição, ela constitui o Estado. Ela cria o Estado. Quais que são as normas mais importantes que devem estar na Constituição? O poder do Estado. Como que o Estado exerce esse poder? A estrutura do Estado. O que é uma sociedade, gente? Uma sociedade é composta por pessoas e por um Estado. Um Estado que governa quem? Governa o povo que está em um determinado território. O Estado é formado por esses três elementos: governo, povo e território. Então, quando eu falo de Constituição, eu estou falando da lei máxima da nossa sociedade, que vai estabelecer a estrutura do Estado, os poderes do Estado, como que ele vai exercer esses poderes e os limites da atuação do Estado. Quais são as matérias que são matérias constitucionais, professora? Todas essas questões de maior relevância, né? Tudo que envolve a atuação do Estado e tudo que envolve os direitos e garantias dos cidadãos, que é justamente o que o Estado tem que respeitar. O Estado tem muito poder, mas ele tem esse poder limitado aos termos da lei. Ele deve obedecer à lei. Então, enquanto o particular é livre para fazer tudo, exceto o que a lei proíbe, o Estado só pode fazer o que a lei determina. Nós estamos em um Estado de direito, Estado democrático social de direito. Como assim? Estado de direito é aquele Estado que obedece o direito. Ao contrário do monarca absolutista que tinha poder para fazer o que ele quisesse, o Estado tem muito poder para governar o povo que está aqui nesse território brasileiro. Mas esse poder é limitado pelos termos da lei. O Estado de Direito é aquele Estado que obedece ao direito. Estado de Direito democrático. Todos nós participamos do processo de escolha do nosso governante, que vai estar lá governando, tomando as grandes decisões do Estado. Estado de Direito democrático e social. O Estado social é aquele Estado que presta serviços sociais à comunidade, né? O Estado não só garante para a gente o direito de propriedade, o direito de liberdade, como também presta vários serviços. O Estado garante a educação, garante a saúde, ele presta vários serviços sociais. Isso que é a noção de Estado democrático, social, de direito. Beleza. Então, a Constituição é justamente essa lei máxima que vai constituir o Estado, que vai estabelecer as normas a respeito do poder do Estado e os limites da atuação do Estado. A gente sabe que o direito, o conjunto de regras que regem o nosso convívio em sociedade, é dividido em dois ramos: direito público e direito privado. O direito privado regula as relações que envolvem dois privados, dois particulares. Se você celebrar um contrato comigo, nós estamos em pé de igualdade. Perante a lei, nós temos os mesmos direitos, as mesmas obrigações. Nós estamos em pé de igualdade. Agora, o Estado, ele tem uma posição de superioridade. Como o Estado busca atender a coletividade, o coletivo, o Estado tem mais poderes do que o particular. Então, toda vez que a gente falar de regras de direito público, a gente tem que lembrar que no direito público, o Estado tem mais poderes do que o particular, mas esses poderes só se justificam em razão do fato de que o Estado presta serviços públicos, em razão do fato que o Estado busca atender a coletividade.
como o interesse coletivo, o interesse da maioria, prevalece frente ao interesse de uma única pessoa, e como é o Estado que busca atender esse interesse coletivo, o Estado sempre vai ter mais poderes do que nós particulares. Só que esses poderes ele vai exercer dentro dos termos da lei. Ele tem limites, esse poder é muito grande, mas ele encontra limites que estão na lei. Essa é a noção de direito público. O direito público envolve todas as regras que regulam a atuação do ente estatal. Nessas regras, o Estado tem mais poderes do que o particular, mas também encontra esses poderes, né, eles encontram limites que estão na lei. Dá uma olhadinha nessa figura aqui, gente, olha. Esse é o Estado, todo poderoso, e aqui embaixo, tá vendo os cidadãos? Pequenininhos? Pois então, o Estado é mais poderoso do que os cidadãos. Mas olha a mão do Estado, gente, está acorrentada aos papéis, acorrentada à lei. Ou seja, o Estado é bem poderoso, mas tem que seguir o que está na lei. Professor, existe possibilidade em que o Estado abre mão dos seus poderes especiais e encontra-se em pé de igualdade com o particular? O Estado pode celebrar um contrato regido pelas regras do direito privado? Pode. O Estado pode fazer isso, mas na grande maioria das situações, quando a gente fala de atuação do Estado, a gente fala de poderes excepcionais. O Estado tem mais poderes do que o particular, mas não existe uma divisão absoluta entre direito público e direito privado. Existem situações em que o Estado pode estabelecer contratos, atos privados, regulados pelo direito privado. Não existe essa divisão absoluta, tá bom? Essa é a grande maioria das situações, mas não existe divisão absoluta. Beleza. Vamos falar agora sobre definição da Constituição. Essa matéria é decoreba. Eu vou passar para vocês um grande macete, você nunca mais vai esquecer. Gente, a Constituição ela pode ser definida em conformidade com a acepção jurídica, desenvolvida por Hans Kelsen. Já vou passar para vocês esse macete aqui. Em conformidade com a acepção sociológica, desenvolvida por Ferdinand Lassalle. Essa é a concepção mais cobrada. Ela está em vermelhinho porque ela responde a mais de 300 questões de prova. Leu essa página, observa, o que está em verde responde a 100 questões e o que está em vermelho a mais de 300 questões. Antes de virar para a próxima página, aproxime o seu lado QR Code questões e responda questões que envolvem o conteúdo dessa página. Aplique o que você acabou de estudar na hora, memorizando muito mais, facilitando o seu entendimento, compreendendo como que a banca cobra. Isso que te faz chegar na frente. Você fica menos tempo lendo. Olha como é que é fininho esse material, gente. Fininho e mais tempo resolvendo questão. Não existe questão de prova que não seja respondida pelo livro, então tenham segurança. Além disso, Constituição em acepção política e Constituição em acepção cultural. Vamos entender. Primeiro conceito, né? Constituição em conformidade com a acepção jurídica. Foi desenvolvida por Hans Kelsen. Segundo Hans Kelsen, a Constituição ela pode ser entendida em conformidade com dois âmbitos. O âmbito jurídico positivo e o plano lógico jurídico. Como assim? No plano jurídico positivo, eu tenho uma ordem constitucional que foi positivada. Essa é a ordem máxima no ordenamento jurídico. Daí que surge a ideia de pirâmide de Kelsen, galera. Olha a pirâmide aqui. Tá vendo que a Constituição está no topo? Pois então, todas as leis tiram a sua validade do texto constitucional. A Constituição está no topo, correto? Constituição positivada de cumprimento obrigatório. Mas aí surgiu uma pergunta. Prof, segundo Hans Kelsen, a lei infraconstitucional, ela tira a sua validade da Constituição. Mas de onde que a Constituição tira a sua validade? Então, Hans Kelsen desenvolveu uma Constituição que está no plano lógico, no plano hipotético. Segundo ele, acima da Constituição positivada, existe uma Constituição hipotética, uma Constituição lógica, no plano das ideias. E essa Constituição hipotética, ela tem um único mandamento, que é obedeça à Constituição que foi positivada. Ou seja, existe uma Constituição hipotética que estabelece uma única regra: obedeça à Constituição que foi positivada. Então, Constituição em acepção jurídica, o que você vai lembrar? É aquela Constituição positivada de cumprimento obrigatório, alicerce do ordenamento jurídico.
Está no topo da hierarquia da pirâmide de Kelsen, beleza? Quando cobrar aí na sua prova esses dois âmbitos, lembre-se, segundo Hans Kelsen, existe um âmbito jurídico positivo, constituição positivada. Acima dessa constituição positivada, existe um âmbito lógico jurídico, uma constituição hipotética, que tem uma única ordem: obedeça à constituição positivada, beleza? Ok. Segunda concepção, essa é a mais cobrada, tá em vermelhinho porque ela é a mais cobrada, é a Constituição segundo o aspecto sociológico. Essa foi uma teoria desenvolvida por Ferdinand Lassalle. Lassalle, pessoal. Segundo ele, a Constituição é um resultado dos fatores reais de poder de uma sociedade. Então, eu tenho os fatores econômicos, os fatores culturais, os fatores sociais, que representam os poderes de uma sociedade. E a Constituição é simplesmente um resultado desses fatores reais de poder. É um fato social, decorre de uma organização social. Exemplo, por exemplo, o Brasil é um país laico. O que significa isso, prof? O Brasil ser um país laico? Ele tem uma posição neutra, né, no campo religioso. Como assim? A gente não tem uma imposição de ter que seguir essa ou aquela religião. Não existe isso. O Brasil é um país laico. Entretanto, a religião, ela representa um forte poder na sociedade, não é mesmo? Por isso que a gente tem um ensino religioso nas escolas. Então, nós não temos uma imposição de ter que seguir aquela ou aquela outra religião, mas a religião ela é tão importante no Brasil que a gente tem um ensino religioso nas escolas. Olha que interessante, ou seja, a religião é um fator social de poder, né? Uma fonte de poder que decorre da organização da sociedade. Beleza? Beleza, prof. Próximo conceito. Constituição segundo uma decisão política fundamental. Essa é uma teoria desenvolvida por Carl Schmitt. O que ele fala, galera? O texto da Constituição, né, a Constituição em si, ela decorre de uma decisão política. O que é política, prof? Quando você fala decisão política? Política, gente, no direito, tem sinônimo de governo. As decisões tomadas pela alta cúpula do governo. Então, a Constituição nada mais é do que um resultado de uma decisão política. É assim que o Estado vai funcionar, é assim que ele vai exercer o poder dele, essa é a estrutura do Estado, esses são os direitos e garantias dos cidadãos. É uma decisão política, então uma decisão emanada pelos altos gestores do Estado. Então, segundo ele, a Constituição seria isso, fruto de uma decisão política. Aí surge uma diferenciação que pode aparecer na sua prova. Segundo ele, existem normas da Constituição que são materialmente constitucionais. O que é materialmente constitucionais? Que é a matéria constitucional. Todos os dispositivos da Constituição que tratam sobre os poderes do Estado, a organização dos poderes do Estado, que todo poder emana do povo, que o poder é uno e indivisível, todas essas questões que envolvem organização do Estado são matéria constitucional. São questões muito relevantes para a organização do Estado, matéria constitucional. Além disso, também é matéria constitucional os direitos e garantias dos cidadãos. Porque os direitos de cada cidadão são os limites da atuação do Estado. Isso também é central, está organizando a atuação do Estado, certo? Isso é materialmente constitucional. Entretanto, existem alguns dispositivos na Constituição que são meras leis constitucionais. Estão lá, formalmente fazem parte do texto constitucional, mas não tratam de matéria constitucional. Por exemplo, o artigo 242, parágrafo 2º da Constituição, fala que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Isso tem relevância para a atuação do Estado? Isso tem relevância para a organização da sociedade? Não tem. Não é verdade? Então, esse seria um exemplo de um artigo que é uma lei constitucional. Como assim? Formalmente, nas formalidades, está escrito na Constituição. Mas a matéria, o assunto que esse artigo trata, não é central, não é de grande importância, não envolve a atuação do Estado. Beleza? E essa diferença vocês precisam saber. E por fim, nós temos a Constituição em acepção cultural. Segundo essa acepção, a Constituição seria um resultado da cultura, né, gente? Que abrange aí todas as outras definições. A Constituição, então, reúne tanto a concepção sociológica de ser um processo que decorre dos fatores reais de poder, quanto uma decisão política, quanto também uma acepção que decorre dessa posição jurídica que foi desenvolvida por Hans Kelsen. Para fins de prova. Professor, é muita coisa. Como é que eu vou lembrar? Macete, galera, olha só.
esse macete aqui, dá uma olhadinha, macete. Quando você fala de Constituição segundo o aspecto sociológico, olha esse sociológico, coloca mais um S e lembra que sociológico é de Ferdinand Lassalle, ele que desenvolveu essa teoria. A Constituição segundo o aspecto político, coloca mais um T em político e lembra que foi desenvolvida por Carl Schmitt. Olha o T no final. E quando eu falo de Constituição segundo o aspecto jurídico, troca o C pelo K de Hans Kelsen, tá bom? Para vocês não esquecerem. Então, prof, quando a gente fala de Constituição, eu tô falando da lei suprema de uma determinada sociedade que constitui o Estado. Estabelece os poderes do Estado, a estrutura do Estado, como que o Estado vai se organizar e os limites da atuação do Estado, que são os direitos e garantias dos cidadãos. Quando a gente fala de lei, de direito, a gente tem que lembrar que o direito é dividido em dois grandes ramos, direito público e direito privado. O direito público abrange todas as áreas que tratam da atuação do ente público, do ente estatal. Quando a gente fala de direito público, a gente lembra que o Estado tem mais poderes do que o particular, mas também deve seguir o que está na lei. Então, a gente é muito mais livre do que o Estado. Você pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe, e o Estado só pode fazer o que a lei autoriza. Fazem parte do grande ramo do direito público o direito administrativo, o direito constitucional, o direito tributário, que fala sobre a prerrogativa que o Estado tem de criar tributos, o direito penal, que fala sobre a prerrogativa que o Estado tem de punir aquelas pessoas que praticaram atos criminosos. Tudo isso envolve a atuação do Estado. Direito privado regula as relações entre dois particulares. Fazem parte do direito privado o direito civil, o direito empresarial, o direito comercial. Quando eu falo de Constituição, eu tenho que lembrar dessas 4 definições. Constituição segundo o aspecto jurídico, desenvolvido por Hans Kelsen, galera. Olha aqui o macete, olha, solta o print aí, solta o print. Hans Kelsen estabelece que a Constituição, gente, é uma norma fundamental, positivada, que está no topo da hierarquia das normas, né, de cumprimento obrigatório. Segundo ele, a Constituição pode ser entendida em conformidade com 2 âmbitos: âmbito jurídico positivo e âmbito jurídico lógico. Como assim? Existe uma Constituição que foi positivada, esse é o âmbito jurídico positivo. Acima dessa Constituição existe uma Constituição lógica, uma Constituição hipotética, que estabelece o seguinte: obedeça à Constituição que foi positivada. Quem não viu essa parte, volta um pouquinho na aula, viu? Deixar ela gravada. Constituição segundo o aspecto sociológico, desenvolvida por Ferdinand Lassalle, fala que a Constituição decorre dos fatores reais de poder de uma sociedade. Expliquei isso muito bem para vocês. Constituição segundo o aspecto político, Carl Schmitt, político, Carl Schmitt, não esqueçam disso. E Constituição em aspecto cultural. Galera, eu vou deixar essa live gravada, aproveita, assista. Vou deixar ela até meia-noite. Beijo grande pra vocês e eu volto, viu? Quem não tá acompanhando os grupos, acompanha que vai ter agora áudio e aula o dia inteiro. Tchau, tchau.